Olá, a literatura pode trazer discussões universais dentro de uma estrutura regional? O texto do pernambucano Gilvan Lemos prova que sim. Gilvan é daqueles escritores requintados, dono de uma prosa leve, mas permanentemente questionadora, uma literatura que busca desvendar os mistérios e os descaminhos da existência humana. Este trabalho é o tema de nossa entrevista de hoje com o escritor Gilvan Lemos. Na Dica de Leituras vamos falar de contos, analisando os livros Conto para Ler Ouvindo Música, organizado por Miguel Sanches Neto, e A Hora Extrema, de Mário Araújo. O Leituras começa agora conversando com Gilvan Lemos. Gilvan, vamos começar um pouco pela sua ligação, a ligação de sua obra mais precisamente, com São Bento do Una. Você é de São Bento do Una, que é uma região já quase no agreste, né? E que mantém determinadas características daquilo que o Gilberto Freire chamava de urbano, que é uma cidade que, embora com características urbanas, ela tem um forte conceito rural, e que isso sobressai na sua literatura, né? Quer dizer, qual é a ligação da sua literatura com São Bento do Una, além de ser a cidade onde você nasceu, claro? O que acontece é que eu vivi em São Bento até os 20 anos. E São Bento do Una é uma cidade, ainda hoje, isolada. Naquele tempo não tinha estrada de ferro, não tinha estrada federal, não tinha nada. Era uma cidade que ficava recuada. Mamãe sempre dizia assim, a cidade que fica de um lado nunca cresce. E São Bento era muito atrasada. A minha convivência é toda lá. E eu sempre procuro escrever sobre o que eu sei, o que eu conheço, o que eu vejo, né? E meu ambiente era São Bento. Ultimamente tem saído algumas coisas. Aqui do Recife, como esse último romance meu, é passado aqui. Mas eu sou preso a São Bento por isso. Toda a minha convivência de lá, minha família, tudo. Mas os seus primeiros livros, ele estava mais fortemente ligado a São Bento, e mesmo quando ele fazia uma referência ao Recife, por exemplo, Os Pardais Estão Voltando, ele volta a São Bento do Una, né? É exatamente o retorno de quem passa um tempo fora de São Bento e retorna e tem uma visão diferente da cidade, né? Quer dizer, como essa dicotomia entre Recife e São Bento? É justamente o que eu observo hoje, né? Porque muita coisa lá em São Bento que a gente tinha como tabu ou coisa errada, é coisa que hoje aqui eu vejo adotado. Agora, hoje em dia, São Bento também está diferente, já tem coisa, cresceu muito e já tem muitas coisas diferentes do meu tempo. No meu tempo, a cidade tinha uns 3.000 habitantes. E quase, porque todo mundo ali é meu parente, é tudo parente, né? Que era a família Valença, que ainda ontem eu estava falando com minha irmã. O capitão Zé Rodrigo Valença, que foi o primeiro português que veio para aqui, deixou uma descendência imensa, porque ninguém calcula. Quanto já lá em São Bento, por exemplo, eu, por exemplo, não uso o nome Valença, sou Valença legítimo direto. E lá em São Bento quase todo mundo é Valença, é uma descendência imensa. E eu vivi sempre nesse ambiente, com aqueles dramas, aquelas coisas. Porque eu costumo dizer, eu não escrevo romance, eu vivo romance. Eu estou fazendo aqui, estou vivendo, né? Claro que aparecem umas novidades, umas invenções, né, que é própria da criação literária. Mas eu sou assim. E sou um camarada que não gosto dessas conferências de análise de literatura, como é que eu escrevo. Agora mesmo eu estou convidado para comparecer no dia 16 a uma mesa redonda. Por que você escreve? Aquele Homero foi falar comigo, coisa assim, Homero, eu não gosto, eu detesto de ouvir os outros e eu também, não gosto. Tanto que eu leio um romance, eu não quero saber nada do autor, não. Quero saber do romance, quero saber se o autor é ladrão, se é feio, nada, eu quero saber do romance. Quer dizer, a obra, ela sempre sobrepuja o autor. Agora, tem um livro seu, que é um romance,
que você fala de uma comunidade portuguesa que se isola e que durante 100 anos ele fica convivendo entre si e cria quase que uma certa metáfora sobre a condição do isolamento, e que, de certa forma, tem um pouco que ver com a São Bento que você conviveu. Não é isso? Quer dizer, mais uma vez, São Bento está presente nessa coisa. Aliás, é espaço terrestre, né? Espaço terrestre. Aliás, aquele romance, eu digo sempre, é a história de São Bento romanceada. Porque São Bento, aquelas famílias de São Bento, são todas portuguesas. Meu avô era português, meu bisavô era português. E aquelas cidades, aquelas coisas do sítio, é tudo ali é descendente de português. E como eu disse, São Bento viveu sempre isolado. Ali tinha aquelas próprias leis, tinha tudo ali, tudo isolado. Aí eu fiz aquele romance baseado na criação de São Bento e como São Bento viveu isolado tantos anos, né? E eu digo sempre, a história de São Bento romanceada. E aqueles casos que eu conto, aquilo ali também não é criação minha não, era Joaquim Gordo, um cara muito engraçado que tinha em São Bento, que inventava aquelas histórias, era fantástico, né? Realismo fantástico. E eu boto muita história dele ali, muitas, aquelas coisas fantásticas são tudo dele. Há um componente também em sua literatura que eu acho interessante, que é uma certa crítica social de maneira subliminar. Nos Pardais estão voltando a uma visão, né, contra o estrangeiro. Tem no próprio espaço terrestre há uma certa crítica sobre a degradação que o estrangeiro acaba fazendo quando começa a chegar na cidade que está isolada, quer dizer, quando ela se abre, ela se degrada. No Morcego Cego também há uma pouca dessa visão. Os índios, eles acabam se perdendo, se descaracterizando como um todo, quando deixa de ser isolados. A lenda né? dos 100. A lenda dos 100, exato. Né? Quer dizer, enfim, como é que você vê essa certa crítica social que você faz nos seus livros? Como é que você trabalha isso? Eu trabalho mais baseado na realidade, né? Porque essas coisas do estrangeiro sempre existem, né? E há aquela determinada pessoa que são verdadeiros inimigos, tem ódio a estrangeiro, né? Eu tenho parentes que falam no estrangeiro e ficam revoltados. E aquilo dos índios hoje, aqueles índios. Agora em Pesqueira mesmo está aquela revolta de índio, aquilo tudo é falsificação. Em Pesqueira não tem mais índio. Inclusive, quando eu era do Conselho de Cultura, tinha uma índia, e essa verdadeira, lá de Brejo, né? Não é Brejo não, é de Vila, aquela cidadezinha que tem uma comunidade índia. Ela disse que foi encarregada pelo governo de fazer um estudo. Chegou em Pesqueira e não encontrou um índio, antes dessa revolta, né? Não encontrou um índio. Lá tinha realmente, mas ficou tudo aculturado. Agora apareceram uns sabidões e estão tomando terra, estão tomando tudo. Aquilo tudo não tem sentido nenhum. E geralmente é assim, né? Os índios, você vê os índios de cabelo pichain, preto, né? Completamente. Isso, de certa forma, você reflete em sua literatura. É, né? A sua literatura, ela basicamente é a partir de um determinado momento. Eu creio que Sicília entre os Leões É aqui, passando aqui. que ela começa aqui, ela a partir desse romance, ela vem para o Recife, né? A sua literatura, ela começa a refletir mais o Recife. E mais uma vez, você tem esse ponto de crítica cultural muito presente no seu livro, né? Já de que forma essas sociedades estão perdendo suas características a partir da chegada de outras linguagens, outras formas de expressão, né? Quer dizer,
E essa é a sua nova preocupação literária? Como é que isso está presente em sua obra? Não, eu acho que é uma coisa que vem naturalmente, né? Eu não tenho propósito de fazer isso, fazer aquilo. Que eu tenho uma coisa, quando eu leio um romance, que eu vejo o autor, que eu adivinho o propósito do autor de fazer isso ou fazer aquilo, eu já perco o interesse. Porque eu acho que o autor deve ficar completamente ausente, de fora, só observando. E essas reações que você vê, talvez sejam dos próprios personagens, né? Os próprios personagens que têm. Mas como é a construção do seu romance mesmo? Quer dizer, você parte dessa realidade e é mais ou menos aquilo que o Jorge Amado dizia, que eu crio um personagem e vou atrás, né? Às vezes é assim. Depende, varia muito. Viu? O primeiro romance que eu escrevi num mês e 17 dias. Porque eu estava morando aqui, e lá em São Bento eu trabalhava na fábrica de laticínio, e nas horas vagas eu escrevia, tinha uma máquina, eu não tinha máquina. E me viciei, só sabia escrever a máquina. Quando vim para Recife, fui trabalhar na Sul América, não podia comprar uma máquina. E veio aquele romance, começou a lembrar o romance, eu jovem, tinha uma memória extraordinária, aí tinha todo ele arrumadinho na cabeça, todo ele. Quando eu pude comprar uma máquina, eu trabalhava 2 expedientes, então depois do jantar eu pegava a máquina e até coisa, num mês e 17 dias que eu vi o romance, o meu primeiro. Agora, Jutaí Menino é um negócio que tem muitas partes autobiográficas, né, que eu, saudade da minha terra, e começar a fazer, e entre outras coisinhas assim, também em São Bento. Não sei. Sim, O Anjo do Quarto Dia nasceu de uma história que minha tia contou. Ela disse que os parentes nossos lá do interior, e a mulher morava na fazenda, ficou sozinha com o menino que estava doente. E o marido dela e os outros filhos foram fazer a feira no sábado, né? No sábado tem que fazer a feira. Ela ficou sozinha com o menino doente. Quando foi lá para as tantas, ela trabalhando na cozinha, teve um pressentimento, chegou lá, o menino estava morto. Aí ela, muito sozinha, bem, ela começou a aprontar a mortalha e tudo aqui. Agora, ela disse à minha tia que durante esse serviço sentia como uma presença atrás dela. E ela disse que quando se abaixou para tirar o negócio assim, sentiu uma mãozinha assim. Quando olhou, era o menino. Ele não tinha morrido, ele tinha tido algum ataque com o negócio, né? E o bichinho pequenininho levantou-se e foi atrás dela, né? Olha, minha tia contou isso, eu tomei um choque. Eu disse, vixe Maria, coisa... Aí daí nasceu o Anjo do Quarto Dia. Que aí foi criando outras coisas, né? Mas o principal, o núcleo é esse, né? O Anjo do Quarto Dia. Que é uma coisa que foi verdadeira. É que foi um livro, inclusive, premiado, né? Ganhou o prêmio Érico Veríssimo de romance. Foi. Né? Exato. Né?